coisa importante que eu queria colocar hoje sobre essa escritura é uma expressão que Paulo usa, e você vai perceber uma coisa interessante. Ele vai dizer assim: assim, quando disseres a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. Você sabe, você está vivendo neste mundo, você vive aí fora, você vê as coisas acontecendo, você recebe informação da internet, você vê as coisas que estão gerando. Eu gosto de dizer isso para a igreja: o mundo prega para nós o momento que estamos vivendo. E muitas vezes você percebe isso claramente que está acontecendo. O que Paulo está dando aqui, ele está falando desse tempo. E você percebe que ele está falando assim: há uma paz, há uma segurança. Você está ouvindo paz ou segurança nesse tempo? Ainda não, né? Você já percebeu que você está ouvindo guerras, rumores de guerras, doenças, enfermidades, tudo isso acontecendo. Mas a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Será que ela fala alguma coisa que esse livro que foi escrito há tanto tempo atrás, ela pode dar uma visão a nós para esse tempo? E sim, ela pode fazer isso. Por isso que eu quero que você possa nos acompanhar. E quem está falando aqui, eu quero que você entenda, quem está relatando isso é Jesus Cristo. Não é um homem, é o próprio Jesus Cristo que está relatando. E eu quero ler, porque isso vai nos ajudar a compreender em que tempo estamos vivendo, em que hora estamos vivendo. Talvez você correu para lá, correu para cá e nunca ligou para isso, porque você está trabalhando, você está fazendo as suas coisas, você está construindo, você está fazendo qualquer outra coisa, mas não deu tempo a Deus. Talvez este será um momento muito importante da sua vida, analisar isso. Escute bem, ele vai dizer assim, olha a pergunta que ele vai dizer: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se deles e os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Qual é a estrutura que tinha naquela época em Israel? Era a estrutura de Salomão. Era uma estrutura gigantesca. E eles mostraram isso. E Jesus falou isso para eles. Ele falou assim: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja destruído. Você viu essa estrutura de Salomão em pé hoje? Não. O que você viu foi um muro lá que existe lá em Israel, que eles chamam o Muro da Lamentação, onde você vê algumas pessoas ali, né, orando naquele muro. Mas aquela estrutura enorme foi destruído. E isso Jesus já tinha falado a eles, e eles estavam contemplando aquilo, e agora está desse jeito. Agora eles vão fazer outra pergunta para Jesus que tem a ver com nós agora. Escute bem, ele vai dizer assim: estando assentado no Monte da Oliveira, chegaram a eles os seus discípulos, em particular, dizemos, quando serão estas coisas? A primeira pergunta: e qual o sinal haverá da tua vinda? E ele vai dizer outra coisa: e do fim do mundo. Então foi usado 3 perguntas, e Jesus vai responder essas perguntas. Escute bem aqui. Ele vai dizer assim: e Jesus respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele já está explicando porque vai acontecer isso. Se tem um tempo e uma era que nós estamos vivendo, é uma era de engano. Muitos parecem ser alguma coisa ou homens de Deus, mas eles usam de engano. Eu escute bem aqui, ele vai dizer essa expressão, ele está falando isso para nós. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. O que ele quer dizer? Não é Jesus. O Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Ele quer dizer assim, eu sou ungido de Deus. Você já viu isso? Acho que você já acompanhou isso, né? Alguns dizem, eu sou ungido de Deus e faço isso. E ele está explicando a nós essa fórmula.
Ele vai dizer assim, ó: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de... Agora escute bem, não é isso que está acontecendo nesse tempo? Olhe bem. E ouvireis de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, guerras, rumores de guerra, isso você está vendo, mas eu quero que você entenda. Mas você pode dizer assim para mim, ó, guerra sempre teve, mas nessa quantidade? Você percebeu que vários e vários países estão em guerra? Não só guerras com armas, bombas, não só isso, mas você já notou que também existe uma guerra econômica? Que você logo vê as duas potências que estão aí, né? China e os Estados Unidos lutando, e tarifa disso e tarifa disso. Isso também é uma guerra. E isso quem está falando é Jesus naquele tempo, advertindo a nós para esse tempo. Escute mais. Ele vai dizer assim, ó: porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, peste, olha só, haverá fome, peste, terremoto, em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Nunca teve tanto terremoto, nunca teve tanto os mares se levantando, invadindo vários lugares, né? Nunca teve tantas pestes. Passamos agora há pouco tempo pela Covid, né? Que matou milhares de pessoas, né? E isso estava sendo predito por Jesus Cristo para esse tempo. Você percebeu? Será que a Bíblia se enganou? Será que Jesus falou assim por falar e agora está acontecendo? Não, ele tinha certeza disso. Por isso que ele estava mostrando a você. E olhe bem o que ele vai dizer: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, serão odiados de todas as gente por causa do meu nome, irmão. Tem duas coisas que eu quero que você guarde no seu coração. Não é por causa de você. Muitas vezes as pessoas odeiam tal por causa do nome de Jesus Cristo que acompanha a sua vida. Então, e ele vai continuar a dizer: nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros se odiarão. Eu gosto de usar essa narrativa para você entender, irmão. Preste bem atenção. Trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros. Agora eu venho perguntar: será que Deus quer isso? Deus não quer isso. Deus quer que você ame um ao outro. Deus quer que você reconheça suas debilidades, suas fraquezas e possa falar. Porque muitas pessoas não têm coragem de falar das suas debilidades, da sua fraqueza. Eles querem falar das suas glórias. E isso mostra como você é, quando você pode falar das coisas que também você passou e também das coisas que também você venceu. Claro, mas parece que é melhor falar das coisas que possamos vencer, né? Parece que é mais orgulhoso a nós, né? Mas, irmão, odiar vem de Deus? Não vem. Você deve amar. E Jesus aprofunda isso muito maior, que ele fala assim, ó, você deve amar os seus inimigos. Você já pensou nisso? Como isso é difícil? Você tem que ter uma experiência com Deus para fazer isso. Sem uma experiência com Deus, você nunca vai amar os seus inimigos. Então, vamos continuar. A ideia é mostrar o que está acontecendo nesse tempo. Ele vai dizer: surgirão muitos falsos profetas. O que é? Profetas, pregadores, homens que estão aí falando da palavra, muitos falsos profetas que enganariam muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. O que é iniquidade?
você vai dizer, iniquidade é pecado. Não, iniquidade é você saber que aquilo é certo e você não faz. Já pensou? Você acha que é certo matar? E você mata? Mas isso aí é errado. Mas a Bíblia, ela ampliou. Quando você fala mal de uma pessoa, você está matando a influência daquela pessoa. E isso é mal. Você percebeu? Então, quando Jesus veio, ele veio aumentar a ação. O que acontecia lá no passado, que era quando acontecia algumas coisas que eram uma ação, hoje, só em você falar, isso já faz como fosse matar uma pessoa. Ficou mais difícil? Parece, ficou, né? Mas ele vai dizer assim, mas aqueles que perseverar até o fim serão salvos. Quando ele fala de perseverar, ele está dizendo uma ideia, uma informação. Como é que nós vivemos? Você vive todos os dias só para você? Ou para as coisas que você gosta? Ou você tira um tempinho na sua vida para ouvir Deus? Eu ficaria muito feliz de dizer, Deus te abençoe. Talvez você está escutando um sermão aqui, mas se você tirar um tempinho, não que precise entrar por essa porta, não. Na sua casa, no seu serviço, em qualquer lugar que você possa lembrar um pouquinho de Deus. Ele vai poder entrar em sua vida. Não pense você que você só vai receber Deus dentro de uma igreja. Não, não é isso. Você recebe Deus em qualquer lugar que você esteja. Então, isso mostra uma coisa importante para você. E eu vou querer continuar lendo ali o 21 para dizer assim, porque haverá então grandes aflições. Agora escute bem, isso é para o nosso tempo. Grandes aflições, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Daquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvará, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aquele dia. Você percebeu? Porque Jesus está falando para os seus discípulos. Quem perguntou para eles foi os seus discípulos. Quem estava ali ao lado de Jesus. Por isso que ele está dizendo, serão abreviados os tempos, porque senão não sobraria ninguém. Você percebeu? Você consegue entender como está esse mundo? Para dizer que cada geração que vai chegando, será que ela mais se achega a Deus? Ou cada vez que a geração vai chegando, mais se afasta de Deus? Você já pensou sobre isso? Você tem uma responsabilidade, você vai ser pai, você vai ter que ensinar os seus filhos, você vai fazer alguma coisa. E diz a palavra de Deus que você deve ensinar o seu filho, para o seu filho nunca esquecer que há um Deus poderoso, nunca esquecer que esse Deus cuida de você, nunca esquecer que Deus ama a família, nunca esquecer que Ele ama todos vocês. Aí está. Mas tem vezes que nós esquecemos de Deus. Mas Deus não esquece de você. Olha aqui. Preste bem atenção aqui que eu vou continuar. Agora escute bem qual é essa narrativa que acontece muito. Ele vai dizer assim, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe dê crédito. Você não vai ver que ele está aqui, ou está ali, ou alguém diz assim, eu estou vendo o Cristo. Não dê crédito a isso. Deus deixou homens, mulheres que possam submeter a sua vida ao cristianismo para falar disso, ensinar as pessoas. Não, ele está aqui, eu estou vendo ele aqui. Isso não existe. Escute bem aqui que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, então se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganaria até os escolhidos. Você percebeu aqui,
fosse possível, mas não é possível enganar os escolhidos. Por que que quando a pessoa é enganada, por que ela é enganada? Você já percebeu isso? Vamos tentar ter uma ideia normal das coisas. Quando alguém é enganado, ou você já foi enganado? Eu acho que foi, né? Com certeza foi, né? Se você disser para mim que nunca foi enganado, eu ia ficar meio duvidoso sobre isso, né? Muito duvidoso. O que faz você não ser enganado? É quando você conhece bem o assunto, né? Quando você não conhece bem o assunto, a pessoa vai dizer que é a parafuseta da riboca que está estragada do seu carro e você vai... Estou usando só uma ideia para você entender. Você vai concordar, porque você não sabe nada de mecânica. Ele vai dizer que é tal coisa e você vai concordar. Agora, se você fosse um mecânico, você disse que esse negócio de ripimboca da parafuseta que não existe. Você ia dizer isso. Assim também é a palavra de Deus. Eu quero que você entenda, a palavra de Deus tem caminhos corretos, linhas certas, como conduzir a verdade. E quando você chega nela, ela entra em você, e você não será enganado. Por isso que os eleitos, olha essa a palavra de Deus, os eleitos, os escolhidos não serão enganados. Mas por quê? Porque eles têm uma capacidade maior? Não, porque eles aprenderam isso. E essa é a nossa oportunidade, irmãos. E ele vai continuar dizendo assim: eis que vos tenho predito. Portanto, se vos disser, eis que ele está no deserto, não saia. Quantos homens levaram multidões para determinados lugares, falando que era o Cristo, e não eram? Como Jesus é amoroso, ele explicando isso para nós. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim também é a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Talvez isso ficou difícil para você entender, talvez essa leitura que eu falei agora, onde ficar o corpo, ali se ajuntarão águas. Você vai dizer, mas o que é isso? Mas eu posso explicar para você com clareza, e tenho certeza disso, que essa é a verdade. Você pode depois estudar em sua casa e buscar isso. O corpo simboliza a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é alimentada quando ela produz isso, você se alimenta da palavra, você é uma águia, porque Deus se manifestou como uma águia no Velho Testamento. Em Salmos ele fala sobre essa águia. A águia é o único pássaro que pode se renovar. E quando ela se renova onde? Na penha. Ela posa na penha e renova, tira suas penas velhas, afia o seu bico de novo, e depois que ela está renovada, ela dá um grito e voa novamente. Por quê? Ela foi renovada na penha. E a penha simboliza quem? Cristo Jesus. E isso é importante você saber porque muitos vão dizer, o que é isso? Palavra, corpo, águia. A águia se alimenta de quê? De carne fresca. Você percebeu? Você gosta de um bom churrasco que seja bem fresquinho, né? Gosta. Você percebeu? Você não gosta de uma carne que já está apodrecida há tanto tempo e você quer fazer um churrasco, né? Você não ia comer, né? Senão você ia parar no hospital, né? Assim é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus vem, ela é nova. Por isso que as águias se reúnem para comer o banquete, que é a palavra de Deus. E isso é importante você saber. E ele vai continuar dizendo aqui, lá no verso 36. Naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Jesus está falando assim, unicamente o meu Pai é que sabe. Por que ele está falando isso? Quando ele estava com o discípulo aqui na terra, ele não sabia mesmo.
Mas depois que ele morreu e subiu e foi ao Pai, ele sabe. Mas só que aquele momento ele não sabe. Você sabe o dia, a hora que vai ser o arrebatamento? Você sabe o dia, a hora que vai acontecer essas coisas? Ninguém sabe. Ou você sabia que vai existir um arrebatamento? Você não sabia? Tinha que ter um arrebatamento. Arrebatamento do quê? Da igreja. Escute, irmão. Olha a explicação que Jesus vai usar para eles para ensinar isso. Olhe bem. E como foi no dia de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Quando assim como nos dias anterior ao dilúvio, preste bem atenção, aqui não tem pecado nenhum, mas preste bem atenção. Comiam, bebiam, casavam e davam casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não perceberam. Agora preste bem atenção. Comer é mal? Não é. Beber, não estou falando de bebida alcoólica, né? Beber um bom suco, beber um refrigerante se você gosta. Beber, será que é mal? Não é. Casar é mal? Não é. Você percebe que aqui eles estão fazendo isso. Mas o porquê que eles não perceberam o dilúvio? Jesus está explicando isso. Porque eles estavam apercebidos a essa vida cotidiana. Mas existia um Noé que pregava a justiça. E ele pregou 120 anos na sua vida lá na arca, produzindo a arca e falando que aquela terra seria destruída. Talvez você diz assim, eu nem acredito no dilúvio. Então você pergunte aos cientistas. Se você não acredita, talvez você não acredita na palavra de Deus, você pode pegar assim, não, peraí, então eu vou olhar na ciência. E eu vou dizer uma coisa para você, você vai buscar na ciência, você vai perceber, se você é uma pessoa que entende de natureza, você perceba uma coisa, cada árvore que você planta, naquela estação de chuva, árvores grandes, ela gera um anel. Quando chega a dar uma chuva bem forte, ela cria um anel, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e cada tempo chuvoso, que tem bastante chuva, aqueles anéis vão ficando. As árvores que foram encontradas, que elas já estavam predificadas, elas não tinham os anéis. Antes do dilúvio, não chovia. Só havia uma brisa. Depois que aconteceu o dilúvio, sim. E depois Deus deu uma forma de mostrar que ele nunca mais ia fazer desse jeito, mas continuou sempre chovendo. Isso é ciência. O que eu estou relatando para você é só para você um dia buscar. Se você não tem confiança na palavra, a ciência vai te ajudar a ter confiança na palavra de Deus. É isso que é importante você saber. E vamos continuar mais esse pedacinho aqui, ó. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando dois no moinho, será levado um e deixado o outro. Essa é a parte mais interessante, né? Por que ele não leva os dois? Você já pensou? Ou de repente pode ser levado os dois, né? Ou de repente não pode levar nenhum. Mas a Bíblia, Jesus está explicando uma ideia. Como é que você serve a Deus? Pense nisso, irmão. É muito bom hoje. Esse foi um momento que você se encontrou com Deus hoje aqui. Não com o homem aqui, eu sou um homem, também com as debilidades que você tem, com as coisas todas, mas quero o melhor para você. Da mesma forma que quero o melhor para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família, eu também quero para você. Isso é o que eu sinto em meu coração, em relação a qualquer um que entrou aqui, né?
E quando a gente recebe uma advertência de Deus, é bom a gente pensar um pouquinho sobre essas questões, né? Deixa eu continuar aqui um pedacinho em relação a isso, eu quero mostrar outra coisa. Porque quando ele vai falando sobre essa questão, ele vai abrindo o nosso entendimento em relação à palavra de Deus para nos ajudar a aprender a compreender as Escrituras. Para você entender, esse é o tempo mais difícil que a igreja está passando. Por quê? A igreja no passado passou por mais mártires, mais morte. Alguns foram colocados em fogueira, outros foram comidos pelo leão, outros foram... Várias coisas que aconteceram, viraram chamas, tacaram fogo em Roma, toda essa estrutura, você sabe disso. Mas essa época é a época mais enganosa que existe. Sabe como é que Satanás fez isso? Ele pegou assim, ó, vamos fazer assim, ó. Já que a gente não conseguiu pegar a Bíblia e trancar e ninguém podia ler, graças a Deus que por Lutero ele conseguiu trazer a Bíblia em alemão e depois foi passando para outros países. Hoje você tem a Bíblia, você pode ler a Bíblia na sua casa, em qualquer lugar você pode ler a Bíblia, em qualquer lugar. Mas Satanás usou outra estratégia hoje. Sabe qual é a estratégia que ele usou hoje? A estratégia que ele usou hoje foi assim, ó. Já que eles querem Bíblia, vamos dar. Já que eles querem isso, vamos encher. Parece ser bom, né? Vamos dar Bíblia, vamos dar isso, vamos encher eles de coisa. Mas qual é a verdade? Aonde está isso? Como você compreende isso? Quem é que pode nos ajudar a poder compreender a palavra de Deus? Daí começam as coisas. Por isso que você vê tantas coisas acontecendo na internet, e um diz assim, aquele jovenzinho lá, aquele outro lá, aquela outra coisa que está acontecendo, aquilo que está... Daí você fica assim, mas onde está a verdade? E eu posso dar-te uma razão onde está a verdade. A verdade está dentro da palavra de Deus, como está escrito. O problema é que as pessoas lêem e interpretam ela. A gente não deve interpretar a palavra de Deus, a gente deve ler como ela está e falar da mesma maneira como ela está. Isso hoje é o que eles usam. Hoje o que acontece mais nisso. Escute bem, ele vai dizer assim, ó, mas como todo esse engano vindo até a nós em uma velocidade tão alta, ainda assim a noiva não será enganada. Mas ouvimos o seu plano de jogo, objetivo real do Ed satânico. Isto é fazer com que você não confie em ninguém. Você percebe uma coisa? Você é sincero mesmo? O que Satanás quer fazer? Que você não confie em ninguém. A partir da hora que ele consegue produzir isso dentro do teu coração, o que ele vai produzir depois? Que você também não confie na palavra de Deus. Já pensou nisso? Por isso que você deve ter... Cuide com isso, irmão. Eu não confio nessa pessoa, eu não confio naquela ali, eu não confio naquele ali, eu não confio naquilo ali. Você começa a botar isso para dentro do teu coração. E a atuação está errada. Mas é o tempo que nós estamos vivendo, irmão Arantes, é muito difícil. Tudo aí assim acontece desse jeito. Você diz assim, calma. Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque a fé é uma questão de confiança. Sabia disso? Quando Deus derrama a fé em teu coração, quando Deus traz a fé para a sua vida, isso é uma questão de confiança. Você tem que confiar na palavra de Deus para Deus poder mudar a sua vida. Se você não confia, qual é o efeito que ela tem? Não tem efeito. Ele vai dizer então assim, então você se pergunta por que isto? Porque a fé é baseada na confiança. Aleluia. E quando não houve mais nenhuma pessoa no lugar para confiar, então não haverá mais fé na terra? O que você acha? Se você não confia mais nada, será que vai acontecer isso? A pergunta que Mateus fala no verso 18, verso 8, ele vai dizer assim,
Mas quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Olha só, a própria Bíblia fala isso. Quando o Senhor voltar, será que haverá fé na terra? Daí as pessoas dizem assim, eu acho que não vai ter. Não haverá fé na terra. Porque a palavra de Deus, ela não pode se enganar. Por isso que ele diz assim, ó, os escolhidos estarão ali. Eles manterão essa fé. Eles manterão esta palavra de Deus. E isso tem a ver com nós. Escute aqui agora. Quero ler isso aqui. Espera aqui. Vamos pegar aqui, ó. Timóteo. Eu vou ler isso aqui para finalizar. Se os músicos quiserem vir, eles podem vir. Timóteo 2, versículo 2, no verso 14. Preste bem, olha o que vai dizer. Trazei a memória, ordenar-lhe diante do Senhor, que não tenha contenda de palavras, que para nada aproveita, e são para perversão dos ouvintes. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e há uma discussão, uma briga sobre contendas de palavra. Paulo está explicando isso para dar um entendimento a nós. Olha só o que ele vai dizer. Que para nada aproveita, senão para perversão dos ouvintes. Quando tu vê uma pessoa discutindo a palavra ali, fala, isso não é bom. A palavra tem a ver com revelação. Procurai apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Você percebeu? A Bíblia é a palavra da verdade. Você tem que saber manejar bem a palavra da verdade. Você começou a entender? Você diz assim, é só o pastor que tem que fazer isso. Não. Você também tem que saber fazer isso. Olha aqui. Mas evita os falatórios profanos, porque produz maior impiedade. E a palavra dessa roerá como gangrena entre os que são. Ele vai dar dois nomes de duas pessoas aqui. Himeneu e Fileto. Os quais se desviaram da verdade. Por que Paulo fala isso? Ele fala assim, ó, esses dois desviaram da verdade. Agora ele tem que dizer por que essas pessoas desviaram. E ele vai dizer assim, ó, os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, pertencendo à fé de... pervertendo a fé de alguns. A ressurreição já foi feita? Não. A ressurreição é para o nosso tempo. Por isso que ele repreende duas pessoas que já estavam dizendo assim, a ressurreição já aconteceu. Você crê na ressurreição? Aleluia, né? Olha aqui. Deixa eu... Mas estamos cansados de que haver pessoas que digam que Cristo está aqui e ali, certo lugar, como Jesus advertiu em Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão reduzidos. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não creias, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Mas não é possível, pois os eleitos não podem serem
enganado. Você quer ser um eleito? Pense, tome a palavra de Deus, para você não ser enganado. Quem falou isso? Jesus Cristo. Então esse é um bom tempo para nós pensar sobre a nossa vida espiritual. Eu sei que você tem que trabalhar, eu sei que você está buscando as coisas desse mundo, mas se você der um tempo para Deus, Deus vai te ajudar e Ele quer dar a vida eterna para você. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão José Galo e depois vamos finalizar o culto. É um hino bem conhecido.
maio, ele foi sepultado às 5 horas da tarde, né? Lá na cidade de Navegantes. Eu peço aos irmãos que você ore pela irmã Divina, né? E se você puder ligar, confortar, né? Falar algumas palavras. Deus te abençoe. Ela merece todo o nosso conforto. Eu sei que Deus é o Consolador, que possa consolar a nossa irmã Divina. E também quero fazer uma oração em favor de nosso jovem Gabriel, que se acidentou de moto. É o filho da nossa irmã Ruth, né? Mas já está em casa, está se recuperando. Nós vamos orar em favor deles também. E para você que é visitante, que Deus os abençoe, né? E se você quiser saber alguma coisa da palavra de Deus, Deus é especial, Ele pode mostrar isso. Muitas vezes essas perguntas que estão no mundo aí girando, da onde você veio, para onde você vai e o que estou fazendo, são boas perguntas para começar, para ajudar. Vamos ficar em pé? Feche os seus olhos. Eterno Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial que estamos diante da Tua presença. Pai, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus manifesto, Pai. A palavra tem a sua eficiência e a direção correta no coração eleito. Por isso, Pai, toca em todos que estão aqui, que eles possam sentir a presença do poder do Espírito Santo em suas vidas, Pai, que eles possam ter entendimento dessa palavra que leva para nós para a eternidade. Abençoa eles, sua dedicação, seu esforço para estar aqui. Eu agradeço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Olha também para a nossa irmã Divina, conforta o seu coração, seja com ela, Pai, nesse processo de luto, mas Tu és aquele que conforta muito melhor que os homens, Pai. Por isso, abençoa e peço isso, ó Deus. E olha também para o jovem Gabriel, Pai, que sofreu um acidente, mas Tu és o restaurador, restaure aqueles ossos e ele possa ver que há um Deus todo-poderoso que faz restaurar todas as coisas. Guarde ele, abençoe ele e abençoe sua mãe, Ruth também. No nome santo do Senhor Jesus Cristo é o que eu te peço. Amém e amém. Deus abençoe.